Boa noite. Boa noite. Eu vou ler então um textinho de Emmanuel, do livro O Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier. O nome é Segurança. Insegurança é o estado mental de que se lastimam enfermos inúmeros nos consultórios médicos e de que se queixam legiões de criaturas que se confessam angustiadas ante os problemas da vida. A pessoa aspira a possuir determinado sítio, a obter determinado emprego, a conquistar eficiência e êxito na realização de determinado negócio. Urge reconhecer, portanto, que todas as aquisições na origem procedem dos poderes superiores, em cuja atuação personalizamos a providência divina. A segurança decorre do mecanismo intangível das circunstâncias, uma vez que, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, receberemos dos outros o melhor de que sejam capazes. Meditando nisso, consagremo-nos ao bem geral e mais ampla soma de bem nos surgirá no amparo das possibilidades imediatas. Serve a alguém e esse alguém, com todos os recursos que lhe assessorem a existência, estará induzido a servir-te. Doemos com espontaneidade algo de nós e automaticamente receberemos tudo aquilo que houvermos dado. Daí a oportunidade de recordarmos a palavra do Divino Mestre, na advertência inesquecível. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. Bom, o que Emmanuel está querendo dizer com isso, né? Principalmente com essa frase, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Bom, muitas vezes na vida, né? Várias vezes, na verdade, a gente só pede, né? Pede isso, pede aquilo, pede que melhore tal coisa, pede um emprego melhor. E a nossa parte de fazer com os outros, né? E a nossa parte de servir. Esse buscar o reino de Deus, ele vai muito além da teoria, vai muito além da fala. Ele é algo para ser vivido na prática. Igual o Emmanuel falou aqui, né? Servir o teu próximo, ajudar alguém. Porque assim como todo mal um dia nos encontra, né? Assim como todo mal que a gente faz um dia volta pra gente, todo bem que a gente faz também volta para nós. Então, assim, para que nós sejamos felizes, primeiro nós temos que ser bons com os outros, né? Esse é o buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Bom, acho que é isso. Vou fazer uma oraçãozinha e depois passar a palavra para a palestra oficial. Vamos fechar nossos olhos. Concentrar o pensamento em Jesus. Amado Mestre Jesus, peço para que abençoe cada um que se dispôs a vir aqui nesta noite. Abençoe nossos familiares, nossos amigos. Gostaríamos, Senhor, de te agradecer a tudo o que o Senhor nos faz, todos os dias. E que nunca nos falte a oportunidade de praticar a caridade. Ilumine o nosso caminho e nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora sim, passo a palavra para o Afonso Gonçalves, que vai falar sobre reencarnação, castigo ou oportunidade. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Uma satisfação, né, estar dividindo esse momento com vocês.
É a segunda vez que eu venho a esta casa e me sinto em casa, literalmente. E acho que nós vamos trocar boas informações na noite de hoje, reflexões, né, para que nós possamos sair daqui melhor do que aqui, né, entramos. Esse é o nosso objetivo, né, todos nós juntos refletirmos sobre essa jornada maravilhosa que é a nossa vida. Para isso eu chamo a atenção para vocês, essa gravura, ela é muito significativa. Porque quando nós nascemos, nós vamos crescendo, nós estamos precisando de apoio de outras pessoas para podermos desenvolver a fala, a linguagem, caminhar. E quando nós chegamos ao final da nossa jornada, nós também começamos a perecer das mesmas dificuldades de quando aqui chegamos. E muitas vezes a gente esquece isso. Esquece isso, principalmente ao lidar com idosos. A gente esquece que nós também vamos chegar naquela dificuldade que a idade nos proporciona. Experiência, na verdade, né? Tudo que está desenvolvendo e chega ao momento final, que é o tema de hoje. Eu agradeço primeiro a Deus, nosso grande arquiteto do universo, Jesus, governador do planeta Terra, todos aos mentores que aqui estão, todos aos que estão assistindo, encarnados e os desencarnados, que são muitos, que estão aqui, que possamos ter uma noite muito boa de reflexões. Partindo desse pressuposto, dessa gravura, eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Sabemos que alguns, né, alcançam 95 anos de idade, 100 anos. Esses dias teve um senhor que fez aniversário de 102 anos. Mas vamos pensar que numa média, daqui 100 anos, parece que é muita coisa no século, não é? Daqui 100 anos, praticamente ninguém que habita o planeta Terra hoje, nessa data, vai estar aqui. Você já tinha parado para pensar nisso? Ninguém. Vamos fazer uma média. Vai ter um ou outro ali que vai passar dos 100 anos. Mas a gente não para no dia a dia para pensar nisso, né? Ninguém. Né? Praticamente, né? Quem está nascendo hoje, 100 anos, será que vai conseguir comemorar, né, o 100º aniversário? Vocês já pensaram nisso? E aí as pessoas brigam, discutem, acham dificuldade em tudo que é problema. Mas é isso que nós vamos tratar hoje. A reencarnação. Nós estarmos aqui hoje, né, encarnados, mais propriamente reencarnados, é um castigo ou uma oportunidade? Pois bem, para isso vamos falar no sentido etimológico da palavra reencarnação. Ela deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. O equivalente, segundo Pitágoras, seria colocar a alma em algo, colocar a alma em um recipiente carnal. De forma sistemática, a palavra reencarnação significa transmigração ou renascimento. É um conceito, na verdade, filosófico e ou religioso, como alguns definem. De que a essência, que não é física, ou seja, o espírito, a alma de um ser vivo, inicia uma nova vida em uma nova forma física, em um novo invólucro carnal. Diferente, né, daquele que tínhamos antes da nossa morte biológica na encarnação anterior. Algumas contextualizações. A existência da reencarnação é um dos princípios que formam a base da doutrina espírita e também de diversas religiões, principalmente as orientais. Então isso é uma premissa. Em um mundo de provas e expiações, dificuldades, né? Aqueles problemas que nós temos no dia a dia, nós estamos passando por expiações. Evoluindo em um mundo de regeneração, a Terra acolhe inúmeras almas que necessitam das experiências materiais para evoluir. Então, quando nós estamos aqui novamente, existe um véu que nos cobre os olhos, a mente, do que nós fizemos numa vida pretérita. E isso é providencial. Alguns
têm os insights de vidas anteriores, de vidas pretéritas, ou buscam meios, e têm meios de destravar essas informações, mas eu aconselho que não o façam. Que nem sempre, né, como as pessoas pensam em outra encarnação pretérita, fui rei, fui rainha, fui, né? Não é bem assim, né? Então muitas vezes não é salutar que nós conheçamos o nosso passado, nem tão longínquo, né? Então o importante é nós termos a consciência que essa bagagem vem conosco, mas que essa bagagem não deve ser completamente acessada. Isso é importante. Ou seja, a reencarnação é o processo no qual o espírito recebe um novo corpo físico para prosseguir o caminho da sua transformação moral e espiritual. É uma forma de crescimento. Então, qual o objetivo da reencarnação? É uma nova oportunidade, eu diria, uma grande oportunidade, que nós temos, a criatura tem, para depurar todo o mal causado em suas encarnações pregressas, anteriores. E assim possamos desenvolver nossas nobres potencialidades no convívio com as demais pessoas. Eu diria para vocês assim, isso é uma reflexão minha própria, mas talvez seja de muitos de vocês. A maior dificuldade que nós temos a cada encarnação, a maior dificuldade que nós temos é lidar com a diversidade de pensamentos que as pessoas têm. E principalmente respeitar. O respeito é tão importante. Por que nós estamos passando uma fase tão difícil atualmente? Porque todo mundo julga a decisão dos outros, todo mundo julga a posição de alguém sem respeitar. Se nós todos respeitássemos o que o nosso irmão de jornada terrena pensa, o que ele quer para a vida dele, as decisões que ele toma, não seria mais fácil, pessoal? Não seria mais tranquilo isso? Mas não, hoje nós temos assim, com as redes sociais, nós temos um problema assim, a informação ela está muito latente, né? Não só a boa informação, a má informação também. Então, hoje eu diria assim que nós estamos passando no mundo assim, uma dificuldade de entendimento, uma dificuldade de respeitarmos uns aos outros. E aí a gente vê as maiores barbaridades acontecendo, crimes horríveis, né? E assim vai. Assim sendo, então, o objetivo da reencarnação, o principal objetivo, segundo o Espiritismo, é servir como um mecanismo divino para a evolução espiritual, para que possamos estar sempre evoluindo. Então, aquela figura que apareceu no início, aquela gravura, mostra que nós vamos ter que percorrer aquele ciclo infinito até que, quem sabe, sejamos honrados de nos tornarmos um espírito de primeira ordem. Essa é a nossa busca. Mas isso nós vamos ter que voltar muitas vezes. Bom, eu vou falar um pouquinho o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, trata deste assunto, da reencarnação. Vamos buscar agora algumas coisas. No capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, sobre ressurreição e reencarnação, no item 8, diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí, sabiamente, uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe do corpo. Independe. Então isso é uma importante premissa. No item 17, fala o seguinte: quando se trata de remontar os efeitos às causas, a reencarnação surge como uma necessidade praticamente absoluta, como uma condição inerente à humanidade, como uma lei da natureza. Nós temos que voltar. Quando alguns pensam que a despedida aqui, no mundo terreno, é difícil, tanto para quem parte, como eu diria até mais difícil para quem fica,
A despedida no mundo espiritual, quando você vai voltar e vai reencarnar, também é difícil. Porque lá nós também temos laços. E nem todos os laços que nós temos lá retornam conosco para essa reencarnação. Alguns sim, alguns não. É uma viagem. Então nós vamos fazer uma viagem, vamos trazer na nossa bagagem, esperamos que na balança, né, tragamos mais coisas positivas do que negativas para melhorar o nosso aprendizado. Então as partidas, elas são difíceis. Mas o tempo que nós vivemos aqui, o tempo que eu digo, os minutos, os segundos, os meses e os anos, às vezes para nós parece uma eternidade, quando somos jovens. Eu lembro muito bem, né? Eu vejo minhas filhas aqui, meu genro, e eu lembro quando eu tinha a idade deles. Nossa, a coisa que eu mais queria da minha vida é fazer 18 anos, para dirigir, para ser dono do meu nariz, né? Que a gente pensava na época. Hoje eu tenho 55, e hoje eu vejo, está indo depressa demais. Não sou só eu que penso assim, eu acho que vários que estão aqui pensam. Passou de 50, a coisa começa a andar meio rápido. E eu digo, nossa, está indo muito rápido, calma. E por quê? Porque é normal nós nos sentirmos assim. Porque a gente olha para trás e aquilo que parecia uma eternidade chegou, né? O meu pai, que já partiu para o Oriente Eterno há muito tempo, meu pai dizia assim, só vai aprender a ser filho quando for pai. E ele não teve a oportunidade de me ver tornar pai, né? Mas eu sempre lembro disso. Porque aquilo que os pais falam para a gente, às vezes a gente acha, que besteira, não, que bobagem. Quando nós somos pais e mães, né, aí a gente entende aquilo. E isso é o ciclo daquela gravura inicial. É o que se repete. Eu diria que é a parte boa da vida de cada reencarnação. Isso é importante. É uma lei da natureza. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, sobre a reencarnação, fortalecer os laços da família, ao passo que a unidade, você sozinho, né, da existência, os rompe, tem um texto muito interessante. No item 18, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim destrói. Você querer se isolar, ficar sozinho. E isso eu estou falando de quando nós estamos lá no plano espiritual e vamos reencarnar. Porque lá nós temos os nossos familiares também, aqueles espíritos que se unem. Então muitas vezes eles não vêm juntos. Então no mundo espiritual, os espíritos também formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos novamente, esses espíritos buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erradicidade, o mundo espiritual novamente se reúne como amigos que voltam de uma grande jornada, contando as suas experiências, ora positivas, ora, eu não diria negativas, ora não muito positivas, né? Eu gosto de dizer que nós, seres humanos, não cometemos erros, nós cometemos equívocos. É muito fácil hoje, nós, na nossa jornada terrena, um apontar o dedo no nariz do outro e dizer assim, você está errado. Quem somos nós? Não é? Quem somos nós? Perante tantas as adversidades que nós estamos vivendo, né? As pessoas acham tão fácil apontar o dedo para a pessoa e dizer, olha, você errou, você... Não, eu acho que nós nos equivocamos. O importante quando deitarmos no nosso travesseiro, que é o nosso melhor templo, é quando deitamos a cabeça no travesseiro. Fechamos os olhos. Ninguém sabe o que nós estamos pensando. Ali, primeira coisa, nós temos que nos perdoar do dia que passou, pelos nossos equívocos. Nos perdoar. Ninguém vai nos perdoar se nós não nos perdoarmos. E depois, quando tivermos a oportunidade, pedir perdão àqueles que porventura nós tenhamos magoado. E o melhor templo, não esqueçam, é a nossa cama, o nosso travesseiro.
porque ali a gente repassa tudo o que aconteceu naquele dia, naquela semana, tudo que nós nos equivocamos, tudo aquilo que eventualmente fizemos de errado. Isso é importante. No livro dos Espíritos, também para esse assunto, para a parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, no capítulo 2 da encarnação, fala do objetivo da encarnação, na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Simples assim. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Que eu falei antes, o objetivo é nós, um dia, quem sabe-se lá quando, nos tornarmos um espírito de primeira ordem, para que não precisemos mais reencarnar. Porém, espíritos de primeira ordem optam muitas vezes em reencarnar. Vocês sabiam? Jesus é o caso. Ele veio. Por quê? Porque naquela época havia aquela necessidade. Mas outros espíritos de primeira ordem já reencarnaram e outros estão reencarnando. Então, de vez em quando, a gente ouve pessoas falando coisas assim que é aquilo que a gente precisava ouvir. De vez em quando vem um espírito muito iluminado e reencarna entre nós, em vários continentes, em diferentes continentes, para nos trazer um alento, nesse mundo tão caótico nos dias de hoje. Então, para que alcancemos essa perfeição, temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, encarnados, presos, muitas vezes, dificuldades motoras, com doenças que nos limitam, mas estamos no invólucro carnal, para que possamos aprender. É nisso que está a expiação, é nisso que estão as nossas provas, é nisso que está o nosso resgate. É ali que nós temos que experimentar. E não podemos, pessoal, desperdiçar uma encarnação. Muitos até pensam assim, mas eu vou ter que fazer isso nessa vida. Porque a gente já tem uma missão pré-determinada, A gente só desliga a chavinha a hora que nasce, meio que sabe e meio faz que não sabe, Mas nós já temos uma definição programada quando nós aqui chegamos. Então, quando a gente vem com essa definição, muitos dão um jeito de fugir um pouquinho. Só está atrasando. É como uma pessoa que reprova na escola. Vai ter que repetir o ano ou não vai? Vai. Mas se eu tivesse estudado um pouquinho mais, Nossa, o meu medo quando eu era garoto, quando eu era criança, era repetir a escola. Meu Deus do céu. Eu acho que eu me fartava se eu repetisse a escola. Eu tinha uma cobrança comigo mesmo. E eu hoje, como docente, vejo que tem alunos que não estão nem aí, que reprovam e não estão preocupados. Mas assim, isso é uma coisa de cada um. Mas é como agora nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, estamos conversando sobre isso hoje. De repente a gente sabe o que deve ser feito. Mas eu vou deixar para a próxima. A próxima eu venho e eu resolvo ser essa. Eu vou levar meio na maciota e estamos desperdiçando uma oportunidade. Porque existem vários espíritos querendo voltar. É uma fila, é concorrido. São muitos espíritos querendo aprender novamente, querendo resgatar, querendo passar por suas expiações para se melhorarem, para que possam progredir no mundo espiritual. Esse é o nosso objetivo. Ainda no livro dos Espíritos, também, na parte segunda, mas no capítulo 4, da pluralidade das existências, a reencarnação é tratada na questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar e se depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? É repetido o ano, Nem sempre é repetição do ano. Às vezes é um upgrade. Estamos passando lá do 7º ano para o 8º ano, para o 9º ano. Agora tem 9º ano. Na minha época não tinha. Depois para o ensino médio, 1º ano, 2º ano, e aí vai. Às vezes não estamos repetindo, estamos nos melhorando. Mas isso não quer dizer que nós estamos nos melhorando e de repente não vamos escorregar e cometer
algo que vai nos, ó, puxa lá para baixo, que nós vamos começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, só sofrendo a prova de uma nova existência que a alma vai alcançar um dia a perfeição. O espírito é imortal. Então não adianta querer escapar. O espírito não morre. Jamais. Ele pode regredir. Ele pode progredir. A escolha é de cada um. Ah, mas é muita responsabilidade. E a dádiva de estarmos aqui hoje, essa noite, juntos, trabalhando essas questões juntos aqui. Não é uma dádiva? É uma dádiva. Então são oportunidades que nós temos, não podemos desperdiçar. Nosso espírito é imortal. Ainda nesse mesmo capítulo, fala sobre a justiça da reencarnação. Vejam só, questão 7.1. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu de melhorar-se? Todos têm que ter uma oportunidade de se melhorar. Não são filhos de Deus todos os homens? Todos nós somos filhos de Deus, todos. Mas até aquele que matou, que estuprou, assim, está errando, mas vai ter que quitar essas dívidas. E tudo isso, de certa forma, está interligado. Aquele que matou e aquele que morreu, que foi assassinado, existe ali, não é o objetivo da palestra de hoje, mas existe ali uma linha muito tênue de resgate entre as partes. Existe. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem revisão. Importante isso. Vamos ver o que alguns mentores colocam sobre isso. Então, Emmanuel, por meio do Chico Xavier, ele falou certa vez que cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência, cada uma delas, de lutas, de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina. A reencarnação é quase um perdão de Deus a cada oportunidade. É ele dizer assim: meu filho, eu te perdoo, eu te dou oportunidade, vai lá e faz tua parte. Não adianta fugir. Nossa parte vai ser feita. Se não nessa, na próxima. Não tem como escapar. Mas isso é uma bênção. Joana de Ângeles, por meio do Divaldo, na obra Momentos da Consciência, ela fala o seguinte: a reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual. Olha só, um instrumento do progresso. Ora, ele expia, ou seja, ora ele está à prova, quando são graves os seus delitos, submetendo-se às aflições que constituem disciplinas educativas mediante as quais se fixam nos painéis profundos da nossa consciência os deveres que temos que cumprir. Noutras vezes, são provações que enrijecem as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora. Ou seja, nós saímos mais fortes daquela batalha. E quem aqui não tem uma batalha diária contra algo? Todos nós temos. Toca o despertador, nosso espírito voltou ali para o corpo, a gente faz aquela agenda diária de hoje, vamos lá. Quantos leões tem aí para a gente batalhar durante o dia? E vamos. O importante, pessoal, é que nós não pensemos que na nossa encarnação o nosso objetivo é ganhar dinheiro. Ah, mas o Afonso está falando isso como se o dinheiro não fosse importante. Claro que é, né?
Todo mundo trabalha, um trabalho digno, um trabalho sério, é recompensado por isso, para a gente poder ter as nossas coisas, viver bem, uma vida boa. Mas o que eu digo para vocês é, nós não podemos encarar o dinheiro da encarnação, né, os bens, não podemos encarar isso como um objetivo primordial. Nós vamos trabalhar, o dinheiro ele tem que ser uma consequência do nosso esforço, nunca a causa. Porque quando o dinheiro se tornar a causa em qualquer vida de qualquer pessoa, se perde cuidado com o lado espiritual. Se perde. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, Joana de Ângeles foi, como sempre, né, muito sábio. Camilo, o espírito Camilo, por meio do médium Paulo Teixeira, nessa obra que eu gosto muito, quem não leu, eu deixo a sugestão para ler, Justiça e Amor, uma obra fantástica. Nesse capítulo 2, sobre penas e recompensas, no tópico 6, ele diz assim, a culpa acompanha o culpado. Não adianta fugir. Cometi um crime, mas ninguém viu. Não adianta fugir. A culpa acompanha o culpado. Sempre. 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 O julgamento é nós que temos que nos julgar pelas nossas atitudes. Porque depois nós vamos ter que explicar essas atitudes para Deus. Os nossos mentores que nos acompanham, que alguns chamam anjos da guarda, é a mesma coisa, né? Aqueles mentores que estão do nosso lado, que olham para nós e pensam assim, mas de novo vai fazer isso? Não. A gente dá trabalho, às vezes não dá. Às vezes a gente não dá trabalho para os nossos mentores. Ixi, eles devem, né, chegar no final do dia, quando a gente deita para descansar, eles fazem assim, dorme, pelo amor de Deus, um pouco, que dá uma folga. Porque a gente dá trabalho. O ser humano é uma coisa muito difícil, né? Então, todos nós, estou falando por mim também, né? Minha esposa podia, né? Porque às vezes é difícil, né? Afonso. Mas é assim, nós somos, né? Nós estamos aqui encarnados, nós estamos aqui, né, num mundo de provas e expiações. Então ele diz, a culpa sempre acompanhará o culpado, até que ele consiga dela libertar-se pela realização do bem. Eu botei bem em letras maiúsculas. Só pelo meio do bem a gente consegue alcançar o progresso. Pela transformação das energias grosseiras e perturbadoras pelos filtros do sofrimento reparador. Esse livro vocês vão gostar muito. Eu deixo aí dica para vocês. Vou falar algumas reflexões pessoais minhas agora. Vou dividir com vocês. Eu escrevi há algum tempo atrás uma obra chamada Fragmentos. São reflexões, são várias reflexões. Nesse texto, O Homem e a Grande Obra, eu coloquei o seguinte: quando fores acusado por seus inimigos de ter uma fé cega e de semear a ideia da predestinação e da reencarnação, mostre que você não é um monstro que tenta fazer parecer. Muitas de suas colocações às vezes são mal interpretadas por indivíduos preconceituosos que abertamente se posicionam contra a ideia da fé e da razão. Fé e razão caminham juntas. Negando simplesmente por medo ou por desconhecimento a existência de uma vida eterna, de um espírito imortal, e independente do invólucro carnal. Então é muito fácil para aquela pessoa que critica achar que diz assim, não, morreu, acabou. Então o que importa é essa encarnação. E nessa encarnação ela julga, ela faz de tudo achando que morreu, acabou. E qual não é a surpresa quando desencarnou e os olhinhos ali do invólucro canal fecharam, ele olhar e dizer assim, eu não vi, e agora? Já nós vamos ver o e agora, eu vou colocar aqui. Deve ser uma reflexão pessoal minha. Num outro capítulo, que é intitulado o mesmo nome do livro, Fragmentos, ele escreveu o seguinte: nada somos, nada levamos e nada devemos esperar além de aprender mais e mais, se necessário, por uma eternidade, vida após vida, luta após luta. Por isso não devemos enaltecer
certas oportunidades pessoais ou profissionais que nos são ofertadas em uma determinada encarnação. Ou seja, muitas vezes nós vamos crescer profissionalmente, né? Vamos eventualmente, em virtude disso, ganhar bem e tal, e muitas pessoas se perdem e usam isso para sobrepujar os seus irmãos de jornada terrena, de caminhada terrena. Então, às vezes, a pessoa acha que isso é o mais importante. Lembram que eu falei para vocês no início, que não é o mais importante? Então, tem muitas pessoas que a gente vê que crescem muito na vida e são muito humildes e ajudam muitas pessoas. Ao contrário, infelizmente, tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro, esquecem de onde vieram, humilham os demais, passam por cima como se nada mais fosse importante a não ser o dinheiro. Infelizmente. Então é uma linha muito tênue, né? Que nós devemos saber separar. Sempre seremos aprendizes na busca do conhecimento, da sabedoria e principalmente da iluminação. E somente por meio dos diversos fragmentos adquiridos ou até mesmo perdidos no decorrer da jornada é que poderemos receber a acácia da vitória, que representa o espírito acima da matéria. O bem sobre o mal, a verdadeira vida sobre a morte no plano físico. Algumas reflexões finais agora. Vou colocar algumas imagens que para alguns pode ser chocante, mas são imagens do dia a dia, infelizmente, e que a gente tem que parar para refletir a cada imagem. Muitas vezes nós podemos nos encontrar num leito assim, ou acompanhando alguém que está no leito dessa forma. E muitas vezes podemos pensar: Deus, por que está fazendo isso comigo, com a minha família? Tudo tem um motivo. Nós estamos falando aqui, né, de resgate, nós estamos falando de oportunidade de expiação. Muitas vezes tudo isso aí estava escrito. Maktub, né? Tudo isso estava escrito. Tudo isso foi escolhido muitas vezes por nós mesmos antes de reencarnarmos. É difícil? Claro que é difícil. Eu não estou separando, pessoal, a dificuldade que nós sentimos num fato desse, mas assim, é necessário muitas vezes, né? Às vezes é necessário, para que possamos lapidar a nossa pedra bruta, né? Então, muitas vezes nós estamos na condição de estar acamados, ou de acompanhar alguém que está sofrendo, né, de algum problema, violência cada vez mais constante, e de forma perturbadora. Eu tenho acompanhado na mídia, e eu converso com a minha esposa, com as minhas filhas, né, com a minha família, coisas que a gente não acredita que estão acontecendo. Mas nós temos que orar, entender e muitas vezes perdoar. Problemas familiares, quem já não teve, né? Aquele problema entre pais e filhos, muitas vezes, aquele problema que surge e você às vezes não sabe como lidar, mas todos nós temos que ter o discernimento que nós podemos nos ajudar. Enganam-se os pais que pensam que devem só ensinar a seus filhos. Muitas vezes nós pais aprendemos também com os nossos filhos. É um aprendizado mútuo. Quando eu vou para a sala de aula, e eu dou aula para os calouros, né, primeiro ano de engenharia, e aí vocês já viram, né, estão saindo do ensino médio, misericórdia, naquela idade, né, com aquela energia. E aí quando eu dou aula para eles no primeiro dia, eu digo para eles o seguinte, isso serve para reencarnação, né? Eu digo o seguinte, ó, vocês não são formandos no último ano só, no quinto ano. Vocês são formandos desde o primeiro dia de aula. E nós estamos aqui aprendendo juntos. Não é só uma sobrecarga do professor ensinar, porque as atitudes dos alunos nos ensinam também. Então é uma troca. A sala de aula é uma troca. E isso é na vida. Isso é para quem trabalha em equipe, isso é para todos nós que temos família. A família é uma equipe, né? Engana-se aquele que acha que a família tem que ter um chefe. Não. A família
São todos espíritos que nenhum é. Às vezes tem 18 anos, então, mas o espírito não tem 18 anos. Então nós estamos todos no mesmo barco. A gente tem que se entender, tem que se apoiar, tem que conversar para que possamos progredir. Grandes tragédias, infelizmente, né, que nos deixam abalados. Nessa especificamente, eu perdi amigos, né, nessa tragédia, perdemos colegas na universidade, perdemos amigos. Naquele momento meu Deus do céu. Né? Mas vocês perceberam que os desencarnes coletivos estão cada vez mais acontecendo? Que as coisas estão tomando proporções maiores? Porque o mundo nunca esteve passando por uma fase tão intensa de regeneração, uma fase tão intensa das pessoas desencarnarem, terem novas oportunidades para aqui estarem, e assim sucessivamente. Então nós estamos passando por isso cada vez de forma mais frequente. Como eu falei anteriormente, violência, acidentes, né? Tudo isso. Para tudo isso eu digo para vocês o seguinte, cada encarnação é única e nos traz diferentes perspectivas e expectativas de uma nova chance. Uma nova chance. Porém, nossa bagagem espiritual, todas as encarnações pretéritas, vem conosco. Mas como eu falei, muitas vezes velada, mas elas nos acompanham. E aí eu falo para vocês, assim, toda a fase final aqui já da apresentação, para a gente fazer um exercício juntos. Assim. Vamos pensar, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, passar no vestibular. A maioria deseja isso. Está lá estudando ensino médio, tá? E quer uma boa universidade, quer um bom curso, enfim, cada um dentro da sua expectativa, daquilo que ele sonha. Não é concorrido? É concorrido. Não é concorrido? É concorrido. Todos que se inscreveram vão passar? Vão entrar? Não. Assim é para reencarnados. Nem todo mundo que está lá doidinho para voltar lá está preparado às vezes. Calma, espera a sua vez. Agora fulano volta. Então é uma grande oportunidade para a gente refletir. Porém, vamos pegar esse exemplo novamente, pensando na reencarnação como um todo, desde o nascer até o desencarnar. Então, do encarnar ao desencarnar, do início ao fim do ciclo. Depois que tu passa no vestibular, é fácil. Talvez o primeiro ano seja um pouquinho mais fácil, né? O segundo ano mais difícil, quarto ano os alunos estão arrancando o cabelo, começando a tal da TCC, né? Do quinto ano estão quase doidos, se formam. Peguei o meu diploma, agora só alegria. Aí arruma um emprego. Ou passa no concurso, ou arruma um emprego, vai atrás. Primeiro, para conseguir aquele emprego, não é novamente uma concorrência? Todos conseguem? Uma vaga para 50. Todos conseguem? Não. Então, se a gente vive isso, por que então? Vamos fazer agora uma analogia. Por que nos problemas que nós temos no dia a dia a gente reclama? Então? Afonso, mas não é tão simples assim? Claro que não é. Só quem sabe os seus problemas no dia a dia sabe que não é bem assim. Mas não é legal nós pensarmos uma analogia com relação a isso? A gente quer porque quer entrar numa faculdade, estou dando um exemplo. Aí entra, tem as dificuldades, tem que estudar muito, tem que se dedicar. Mas eu só queria entrar e pegar o diploma. Não. Agora eu quero trabalhar. Vai participar de uma concorrência. E aí no trabalho, é fácil? É fácil lidar com pessoas, com equipes, com fornecedores, com clientes, Não é fácil. Aquele teu cliente que sempre compra de você, de repente aquele dia nem te recebe. Não é? É assim. A expectativa, eu vou vender tanto esse mês. Não vendeu. Nossa, por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não está fazendo nada. Deus tem mais coisa para se preocupar. Imagine, nós somos um planetinha, planeta Terra, em uma das galáxias, de tantas outras galáxias. E nesse planetinha nós somos 8 bilhões de pessoas.
Já imaginou Deus preocupando? Eu tenho que ajudar o fulano a passar no vestibular, eu tenho que ajudar o fulano a arrumar emprego. Vamos fazer a nossa parte. Claro, aí existem os nossos mentores que tentam trabalhar as nossas energias, os nossos pensamentos. Porque, gente, nós somos os maiores responsáveis pelas nossas atitudes. Quem de nós não fica nervoso com uma determinada situação? Quando a gente fica nervoso, a gente perde o reflexo, a gente fica ansioso e dá aquela agonia, todos nós. E aí você tem que respira fundo, faz uma oração, calma, entra no equilíbrio, entra no equilíbrio, para você enxergar as possibilidades de resolver os seus problemas. E aquilo que não tem solução, qual é o ditado? Solucionado está. Se não tem solução, solucionado está. Então, a gente tem que levar a vida um pouco mais leve, com responsabilidade, sabendo que muitos gostariam de estar aqui, passando por provas e por expiações, e não estão conseguindo ainda. E nós estamos. Então, vocês imaginem o caos que é quando uma pessoa tira a sua própria vida. A palestra não é sobre isso, mas vamos só refletir, né? Quando uma pessoa tira a sua própria vida. Nossa! Meu Deus, quantas pessoas queriam estar, de repente, aqui encarnados, passando, por provas, por expiações, para poder progredir espiritualmente. Então, isso também é algo que nós devemos pensar. E aí, desencarnamos. E o que vai acontecer? Alguém sabe? Todos nós sabemos, né? Mas depende. Por isso que eu mandei. Depende. E o que vai acontecer depois depende de quem? Nós mesmos. Então, é a hora, eu brinco, quando eu falo para meus alunos, que eu vou dar prova, eu digo assim, agora é a hora que as crianças choram e a mãe não escuta. E essa é a hora que as crianças choram e a mãe não escuta. Desencarnou, agora é contigo. Não adianta botar culpa no teu amigo, na tua esposa, no teu pai, na tua mãe. Agora é contigo. O que pode acontecer? Dependendo daquilo que você plantou, cultivou, é que você vai colher. Então, assim, o umbral nada mais é, fazendo mais uma analogia, que pegar a recuperação. Não alcancei a nota, vamos refletir um pouquinho. Vamos para o umbral, lá não é fácil, nem um pouquinho. Toda certeza de que todos nós já passamos em algum momento por lá. E para não regressarmos direto lá, para fazer esse estágio depende de nós, só de nós. Então, vamos refletir muito sobre isso. Então, é um estágio não muito agradável, mas muitas vezes necessário. Ou podemos chegar a um dos tantos lares espirituais que podem eventualmente nos acolher, dependendo se esse for o nosso merecimento. Sempre rezamos para Deus que Ele nos dê aquilo que nós merecemos, não é isso? No Pai Nosso a gente pede isso. Então, se a gente pede isso, isso é muito sério, né? A gente vai receber aquilo que nós estamos orando. Então, vamos agir para que a gente possa ser recebido numa colônia espiritual, de tantas que nós temos, no mundo todo, e que seja dessa forma. Bom, considerações finais. Reencarnação, afinal, depois de todo o nosso bate-papo, é um castigo ou uma oportunidade? Lembre-se, não há justiça sem provas, não há justiça sem expiação, não há justiça sem resgate. Não há expiação sem reencarnação, não há reencarnação que não oportunize regeneração, só depende de nós mesmos. Portanto, reencarnação, para mim, é igual a oportunidade de resgate e crescimento espiritual. E assim nós vamos nos melhorando. A oportunidade da reencarnação é a maior prova do amor de Deus por todos nós. É a maior prova.
estarmos aqui e só o coração de cada um de vocês e o meu sabe as dificuldades que já tivemos, que estamos tendo e que eventualmente possamos ter para crescer. Então, vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos a Deus até pelas dificuldades. Porque ninguém cresce só ganhando na Mega Sena. Ninguém cresce só tendo boas oportunidades. A gente cresce nas dificuldades. São as dificuldades, aqueles tombos que nós levamos, que nos derrubam, que oportunizam, nós podemos levantar com a cabeça aqui e refazer quantas vezes forem necessárias para que possamos crescer espiritualmente. Então, com isso, eu encerro a apresentação de hoje. Agradeço a vocês, agradeço a Deus a oportunidade, aos mentores, e convido vocês para fazermos uma prece. Possamos fechar os olhos e mentalizar tudo isso que nós conversamos, toda essa energia que nós trocamos, todo esse pensamento que nós elevamos no dia de hoje, na noite de hoje. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos espíritos guardiões, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, para que possamos voltar para a nossa casa com a consciência tranquila e com aquele dever que possamos sempre erguer a mão para auxiliar alguém, nosso colega de jornada terrena, nosso irmão, nosso companheiro. Que possamos ser mais amorosos uns com os outros, mais compreensivos, e que possamos nos respeitar cada dia mais, sabendo que não são só os laços de sangue que são importantes. Todos nós estamos interligados. A energia quântica é muito grande, é o que une todos os espíritos encarnados e desencarnados. Que possamos entender, refletir, nos reorganizarmos e buscarmos com humildade tudo aquilo que o nosso Deus nos proporciona. Que assim seja. Muito obrigado.